Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Charlene, eu sou terapeuta e mentora de autoconhecimento e espiritualidade. E toda semana eu trago aqui no meu canal um assunto novo para te ajudar a expandir tua consciência, para você ter a vida que você nasceu para ter, uma vida próspera e abundante. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber sempre os conteúdos novos, tá? E se você sentir de compartilhar com quem faz sentido, compartilha, que eu também fico muito grata. E hoje eu vou compartilhar com vocês um livro que mudou a minha vida. Eu sempre gostei muito de ler e eu sempre li muitos livros. Mas olha só, quando eu estava organizando a minha transição de carreira, na realidade um pouquinho antes disso ainda, antes de eu ter essa certeza de que eu não estava trabalhando no que eu gostava, apesar de eu ganhar relativamente bem, eu não me sentia realizada e feliz. E eu estava passando um momento de muitas provações, muitas dificuldades de relacionamento no meu local de trabalho. E aí eu comecei a fazer essa busca, né, de coisas que me ajudassem a superar isso, a sair dessas repetições, porque eu sempre atraía pessoas conflituosas no meu local de trabalho. Então eu comecei todo esse processo de autoconhecimento, comecei a buscar, né, fazer terapia, a aprender cursos para ser terapeuta, mas na realidade o intuito era o quê? Era fazer esse processo em mim, né? E aí eu fui entendendo que quanto mais eu me conhecia, mais eu organizava todo aquele lixo que existia na minha mente, aqueles conflitos, mais eu conseguia ver uma nova realidade na minha vida. Só que como eu tinha minha filha pequena, eu não conseguia me organizar. Então eu não conseguia ter aquele momento só para mim. E eu gosto sempre de trazer para os meus clientes, para o pessoal que me acompanha no Instagram. E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, me acompanhe lá que eu também trago conteúdos de valor todos os dias, tá? Eu espero você lá no meu Instagram também. E aí, eu percebi que eu precisava cuidar de mim. E as pessoas elas acabam não fazendo esse movimento de se colocar em primeiro lugar. O que é o se colocar em primeiro lugar? É cuidar da nossa mente, da nossa postura, dos nossos sentimentos. Para quê? Para que a gente se torne uma pessoa melhor para as pessoas que não só para nós. E quando a gente se torna uma pessoa melhor, a gente evolui. Então a gente faz uma expansão e a gente se torna melhor para as pessoas que convivem com a gente também. Então eu comecei esse processo, mas eu não conseguia me organizar, porque como eu tinha uma filha pequena, e aí eu sempre procrastinava, eu deixava a minha vida para depois, porque eu sempre pensava, eu vou dormir um pouco mais, porque eu estava tão desmotivada que eu ficava mais tempo na cama. E às vezes a gente acha que dormir até mais tarde, é porque eu mereço uma vida boa. Você merece uma vida boa. Mas será que às vezes você não está adiando os teus sonhos, a tua vida e ficando deitado lá na cama esperando o milagre? Às vezes é isso que a gente fica fazendo, né? E justamente eu comprei o livro O Milagre da Manhã. Eu não sei se vocês já leram, mas foi ele que me deu um start para eu me organizar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu estava fazendo o Aura Master, né, que é uma das terapias que eu trabalho, e a gente precisa fazer uma das exigências do curso é que você faça autoaplicação, e é o certo, né? Porque senão como que eu vou saber se eu não faço autoaplicação? E aí eu comecei a todos os dias, eu acordava um pouco antes que a minha família. Então, se o horário de acordar era às 6h30, porque nós levávamos a minha filha o dia todo para a escola, então o horário de acordar ela era às 6h30. Eu comecei a acordar às 6. E aí, todos os dias eu acordava às 6, eu fazia meu Aura Master, eu fazia minhas práticas. Mas como que eu tive esse clique? Foi lendo o livro O Milagre da Manhã. Porque quando eu li esse livro, e ele traz, a gente precisa ter uma rotina.
e a gente precisa fazer alguma coisa por nós, eu pensei, eu vou tentar. Como à noite eu não sou uma pessoa noturna, à noite eu não conseguia fazer isso. Então, quando eu passei a acordar todos os dias de manhã, mais cedo que a minha família, e eu comecei a fazer as minhas práticas de Aura Master, eu comecei a perceber a diferença. Então, eu comecei a me tornar uma pessoa melhor. E deu muito resultado, tanto é que até hoje eu procuro sempre fazer minhas práticas de manhã. E não é hoje só que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer todos os dias, porque os novos hábitos, eles precisam ser feitos com mais de 21 dias. Porque se a gente faz um dia, a gente para, a gente faz um dia, a gente para, a gente não cria um novo hábito. E a gente não faz as limpezas, as organizações necessárias que a nossa mente, que a nossa vibração, que os nossos sentimentos, eles precisam. Então, o que acontece? A partir do momento que você sente, e isso aconteceu comigo, eu sentia que as coisas não estavam boas. E às vezes a gente sente que as coisas não estão boas, mas a gente não para fazer alguma coisa por nós. E a gente precisa fazer esse movimento de quê? De autocuidado, uma rotina de meditação, de respiração, uma atividade física, alguma coisa que nos faça o quê? A gente se centrar e organizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Para quê? Para que a gente encontre um novo caminho, que a gente deixe de repetir ciclos, padrões que a gente fica repetindo e a gente não sabe o porquê. Então, a partir do momento que a gente faz esse movimento, nós começamos a ter uma visão de que algo pode ser diferente. E foi isso que aconteceu comigo. Quanto mais eu fazia, quanto mais eu cuidava de mim, mais as coisas ao meu redor foram ficando melhores. Por quê? Porque eu estava me tornando melhor. E muitas vezes a gente quer que as coisas, elas, por um passe de mágica, elas melhorem. Mas o que acontece? Não acontece. Por que as coisas não melhoram? Porque nós queremos continuar com as mesmas rotinas, com os mesmos hábitos, mas nós queremos resultados diferentes. Então, a partir do momento que você colocar na sua cabeça e você entender que você precisa fazer algo por você, você vai criar novas rotinas e ter novos resultados. E o livro O Milagre da Manhã, ele me proporcionou isso. Então, eu tenho vários livros que eu amo, que eu leio, e eu sempre gosto de ler eles novamente. Por quê? Porque a cada versão minha, né? Porque a gente sempre vai se tornando uma nova versão, eu consigo ter uma nova percepção de coisas que naquele livro eu li e que eu não tinha percebido antes. É incrível, né? Então, se você tem dúvidas sobre realmente, se você quer fazer um novo caminho, lê esse livro. Ele vai te mostrar que a gente precisa criar novos hábitos, novas rotinas para ter resultados diferentes. Mas é claro que toda rotina, ela não tem que ser inflexível, porque a partir do momento que a gente tem alguma coisa que ela é imposta, engessada e que você acha que você não pode fazer diferente, ela deixa de te fazer bem. Então, teve momentos da minha vida que eu acordei, passei a acordar às 5 da manhã e fazer todas as minhas práticas diárias. Por quê? Porque era um período que eu tinha mais desafios, que eu estava organizando a minha transição de carreira. Então, se vocês não sabem, eu fui, por 19 anos, servidora pública. Então, eu era concursada. E vocês vejam que uma pessoa concursada, para ela largar um emprego estável, é um desafio muito grande, porque nós temos muitas pessoas querendo entrar e passar num concurso público. Para quê? Para ter estabilidade. E eu fiz um movimento contrário, né? Então, eu era uma servidora pública, eu era estável, eu trabalhava na área financeira e eu tinha, de certa forma, um bom salário e um bom cargo. Mas o que aconteceu? Eu fui percebendo que isso não fazia mais sentido para mim, que aquilo não me fazia mais feliz e que aquele estresse diário, aquela falta de motivação, até mesmo dores, doenças que a gente vai carregando ao longo
da nossa vida, da nossa jornada, eles estão nos mostrando o quê? Que você não tá no caminho certo. Então eu fui percebendo que todo aquele estresse que eu sentia, toda aquela falta de motivação, eu vivia esperando o final de semana, eu vivia desmotivada, eu vivia estressada. Às vezes eu tinha aquela coisa assim que eu pensava, meu Deus, eu não nasci para isso. Mas eu pensava, eu tinha esses sentimentos, mas eu não entendia que eu poderia fazer diferente. Então, nesse período de transição de carreira, né? E aí, quanto mais eu fui aprendendo, mais eu fui conhecendo, mais eu fui entendendo, me conhecendo e entendendo coisas que faziam sentido para mim e que a gente vai esquecendo, a gente vai se apagando. Por quê? Porque você tá lá simplesmente esperando o teu salário no final do mês. E eu fiquei muito tempo. Não que eu não fosse uma boa funcionária, porque eu me considerava uma excelente funcionária, porque eu cumpria o meu horário, eu tinha muita responsabilidade com as minhas coisas, mas aquilo não fazia mais parte da minha vida, não fazia mais parte da minha essência. Então foi muito importante eu criar essa rotina para quê? Para me fortalecer, para todos os dias, né? Eu entender que eu tinha que manter a minha vibração boa para fazer essa transição de carreira. Por quê? Porque você abandonar um serviço estável é um desafio muito grande. É um desafio muito grande interno aqui na nossa mente, de todos aqueles medos, diz que você está fazendo uma loucura, que onde já se viu largar um emprego, que você vai morrer trabalhando lá, né? Então, vocês imaginem que eu tinha toda essa pressão interna minha e com certeza uma pressão externa, né? Tanto é que eu lembro que quando eu comentei com a minha mãe que eu ia ser terapeuta, ela disse, não faça isso, espere, imagina isso, né? Eu percebi que ela me olhou e ela pensou, isso é uma loucura. Então, olha quanto trabalho que a gente precisa fazer de fortalecimento, de autoestima, de confiança, de ter certeza de que realmente aquele movimento que você vai fazer é o correto, principalmente não para as outras pessoas, mas dentro da gente, a gente precisa fazer esse fortalecimento, né? Então, eu fiz todo esse movimento de me fortalecer, de cuidar da minha vibração, de limpar crenças limitantes, limpar medos, limpar inseguranças, necessidade de aprovação, baixa autoestima, né? E com esse movimento, o que aconteceu? A minha saúde melhorou, então eu parei de tomar, eu era uma pessoa que eu vivia à base de remédio para dor de cabeça, então eu simplesmente abandonei os remédios para dor de cabeça. A saúde da minha filha também melhorou, porque em consequência do meu estresse, das minhas dores, né, eu passava tudo para ela, porque ela ainda era pequena, né, então as coisas foram melhorando. Então a gente precisa fazer todo esse movimento e às vezes as pessoas elas acham que um livro ele não te dá o suporte necessário. E eu vou dizer para vocês, às vezes tu lê uma frase e aquela frase faz tanto sentido para você e aquilo lá, você se identifica com aquilo e você faz um teste. E aí você vai percebendo que aquilo lá vai fazendo sentido para você e que aquilo lá vai dando resultado. E aí um dia deu resultado, você testa no outro dia, vai fazendo. Eu gosto muito de fazer 21 dias de limpeza, 21 dias de Ho'oponopono, 21 dias de Reiki. Eu tenho muito isso. Por quê? Porque eu gosto de criar novos hábitos, né? Então você vai deixando de reclamar, você vai deixando de entrar em problemas que não te pertencem, você vai deixando de se tornar vítima, porque às vezes a gente acha que o mundo tá contra a gente, e na realidade não. Nós estamos contra nós mesmos, né? Não é o mundo, mas é a nossa postura de achar que nós não merecemos, que tudo é ruim, que tudo é difícil. Então a gente vai fazendo esse movimento. E por isso que eu trouxe aqui para vocês sobre esse livro, por quê? Porque foi um dos livros que eu li e que me ajudou a entender que eu precisava criar uma nova rotina na minha vida. E me motivou. Então, por conta do livro Milagre da Manhã, eu comecei a acordar mais cedo todos os dias para fazer esse autocuidado, para fazer esse movimento de me colocar em primeiro lugar. E a partir do momento que eu fui fazendo isso, eu fui me tornando uma pessoa melhor, eu fui me tornando mais leve,
Eu fui me tornando menos vítima do mundo e fui vendo que o que eu fazia estava me deixando melhor. Então, esse movimento, ele foi muito importante. E se você deseja ter uma vida diferente, às vezes você precisa fazer esse movimento, né? E às vezes eu sempre bato nessa tecla, por quê? Porque os movimentos eles não têm que ser grandiosos. Eles têm que ser pequenos, mas constantes. A gente precisa ter essa constância. E eu sempre trago também esse exemplo da academia. Você nunca vai na academia e começa com 100 quilos, você começa com 1 quilo, né? Vai fazer um exercício de perna, você vai começar com 100 quilos, se você até pode tentar no primeiro dia, mas você vai ficar dolorido, você pode ter uma lesão, e aí no outro dia você nunca mais vai aparecer na academia. Então, o nosso cérebro também ele faz esse movimento de nos preservar de coisas diferentes, e às vezes se é uma coisa muito impactante, ele quer fazer essa preservação e ele nos bloqueia. Então a gente se sente desmotivado e não faz mais. Se você fizer pequenos movimentos todos os dias, você vai gradativamente criando um novo hábito e você vai se tornando uma pessoa melhor. Então, se você não leu ainda esse livro, leia e ele vai fazer diferença na tua vida. E eu espero que depois que você ler, você venha e me conte se ele também fez sentido para você e que o meu exemplo também possa te ajudar a fazer um movimento na tua vida para que você conquiste tudo que você deseja. Então, eu sou muito grata. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, curta esse vídeo, compartilha e tenha um ótimo dia. Gratidão!